Salve, galera, muito boa tarde, praticamente aqui trocando uma ideia com vocês, né, depois de mais de 24 horas aí meio ausente, sumido, né, cara, resolvendo algumas paradas, vamos pra cima, vamos falar aqui do Botafogo, vésperas de partida importante do Campeonato Brasileiro, o início, né, daquele período de viagens casadas, né, cara, que tanto, digamos assim, né, nos bastidores incomodam, né, jogadores, treinadores, funcionários de clube, né? Porque é aquela parada, você não vai jogar, depois você volta, fica em casa com a família, né? Você tem que ir pra Bahia, aí da Bahia você vai pegar a conexão, vai pra Venezuela, da Venezuela você volta. Então, basicamente, o jogador fica aí uma semana, né, fora de casa, ausente, hotel, concentração, coisas do futebol. É isso, e o Botafogo vai encarar essa sequência. Depois de ter vencido o Capital por 4-0, o Botafogo tem uma ampla vantagem na Copa do Brasil, para de pensar um pouco nela e se concentra primeiro no Campeonato Brasileiro e depois vai olhar para a Conmebol Libertadores. O Botafogo não pode sonhar em, assim, pelo menos não pontuar contra o Bahia. É importantíssimo que o Botafogo mantenha essa regularidade de pontuação para continuar ali na parte de cima da tabela, né? Pelo menos nesse primeiro momento em que as coisas vão engrenando. Ficar ali próximo, né, no grupo do G6, do G7 ali da Libertadores e depois inegociável a busca pela vitória contra o Carabobo, que apesar do nome, né, não é tão bobo assim. A gente tá vendo o Carabobo, apesar de ser o lanterna do grupo, a gente esperava, né, sendo um saco de pancada, tomando muita porrada a mais. É um time que encrencou com o Estudiantes, é um time que encrencou com a Universidade de Chile, né, dificultou pro Botafogo, que só ganhou com chute desviado. Então, assim, não vai ser um jogo fácil. Vamos pra cima. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E lembrando que nesse fim de semana tem Campeonato Brasileiro e possibilidade com chance extra, né? Ganho aumentado, tem um monte de promoção bacana. É na KTO. O link tá na descrição para você palpitar com responsabilidade. Valeu? Neste sábado tem Botafogo e Bahia. Antes de mais nada, a gente atualiza algumas questões aqui até sobre lesão e mercado, né? A gente tem visto a situação do Savarino. O Savarino é um cara que ele tá, né, muito perto de renovar o seu contrato com o Botafogo. O Marçal teve o seu retorno anunciado, o Gregory teve a sua renovação contratual anunciada, o John também, falta o Savarino. Mas apesar dessa valorização, digamos assim, que Botafogo e Savarino têm sido bem transparentes um com o outro, o Botafogo quer a renovação, óbvio, né, de um dos seus melhores jogadores, né, de um jogador histórico para o clube, e o Savarino entende que essa renovação também ela pode fazer com que o seu passe valorize, e ele possa até, né, cara, porque é um desejo, a gente já falou isso aqui algumas vezes, é um desejo do Savarino sim jogar na Europa, ou depois do Super Mundial, ou depois do fim do ano, chegar uma oferta que seja vantajosa financeiramente para o Botafogo e seja também financeiramente vantajosa para ele como jogador. O Savarino não tem empresário, né? O próprio Savarino é quem toca as coisas dele. Tem um advogado lá que resolve os trâmites. Então, assim, é isso, né? O Savarino, portanto, renovando com o Botafogo, né? Vamos ver até quando exatamente vai ser essa renovação, 2027, 2028. Fato é que existe sim a possibilidade do Savarino ser negociado, né? Receber propostas aí do futebol árabe e do futebol europeu depois do Super Mundial, tá certo? Vamos lá. E sobre o Dudu, muita gente está perguntando, né, há um tempo, Brownie, você viu a entrevista do Alessandro Brito e tudo mais? Qual que é a situação, rapaziada? O Dudu brigou lá com o Leonardo Jardim, é um cara complicado, brigou com o Pedrinho do Cruzeiro, né? Parece que ele pediu a cabeça do técnico e tal, já tinha brigado lá com a Leila, né? É um cara que joga muito, mas ele não vale, porra, 3 milhões por mês, que é a loucura que o Cruzeiro tá cometendo, né, cara? É aquilo que a gente fala, SAF não é só ter dinheiro, SAF é você ter um mínimo de gestão e planejamento, coisa que o Botafogo tá tendo mais do que outras SAFs no futebol brasileiro, apesar de erros e acertos e coisas que a gente concorda e discorda e tá tudo bem. O Dudu, rapaziada, é um jogador de muita qualidade. E aí, muito se começou a falar que outros times da Série A estavam especulando o jogador, o Botafogo entrou nesse balaio, e o Alessandro Brito, que é o head scout do Botafogo, um dos grandes nomes, né, dessa gestão do futebol do Botafogo, afirmou que não teve conversa, contato nenhum, mas que dependendo da possibilidade, quanto se pagaria, qual seria o salário, o Dudu tem vaga em qualquer time no Brasil, inclusive no Botafogo. O Alessandro Brito disse isso. O que não significa que o Botafogo vai tentar alguma coisa, tá? Eu também acho. Apesar do Dudu ser um cara que ele não está em alta, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o meio do que propriamente com o jogador. Você olha ele jogando, você não vê o Dudu
Você compara lá no Cruzeiro, você vê Dudu jogando a bola e Gabigol. Gabigol tá quebrando a bola, né? O Dudu não. O Dudu você vê que ele tenta, ele dribla, ele consegue algumas jogadas, mas o todo não tá funcionando, tá? Pagaria 3 milhões por mês? De jeito nenhum, tá? Seria um dos maiores salários de elenco do Botafogo? Também não. Mas é isso, é o que eu penso também. Acho que qualquer poder de fogo, principalmente pelas pontas, que eu acho que a gente tá tendo muitos jogadores que atuam bem por dentro, acho que ponta que atua por fora de qualidade hoje no Botafogo e retornando ainda é o Jefinho. De resto, a gente está vendo muitos jogadores jogando, né, por dentro. Enfim, eu acho que seria interessante. E agora a gente fala aqui um pouquinho sobre essa situação. O Botafogo vai enfrentar o Bahia com força máxima. Eu vi alguns comentários de vocês, cara, eu vou dar o braço a torcer de uma situação que eu analisei e que agora eu digo que eu estava errado, tá? Eu acho que é importante rever o jogo, né, com mais calma. Assim, na euforia ali de assistir o jogo e tudo mais, eu não estava percebendo que o jogo ele estava tão complicado, né, ele estava se tornando tão difícil, com o Capital chegando no início do segundo tempo, até a entrada do Igor e do Savarino. A entrada do Igor e do Savarino e do Cuiabano, enfim, desses jogadores, fez com que o Botafogo tivesse uma tranquilidade maior para golear o jogo e construísse um placar elástico, tá? Ah, mas o Savarino sentiu tudo mais. Cara, sim, mas sim, faz parte, poderia ter sentido no treino. Então eu meio que volto atrás na minha opinião. Eu acho que todos que comentaram aí que, pô, Bruno, discordo de você e tal, vocês estão certos, tá? Realmente, pô, você tem que ter o cara, ele é um jogador importante, se o Botafogo toma um empate pro Capital, todo mundo ia reclamar, por que não colocou os titulares? Tem razão, né? Enfim, o importante é que o Botafogo ele conseguiu esse resultado, né? E com isso, a gente vai ter uma tranquilidade muito grande, porque lá no meio de... O Botafogo vai pegar a Universidade de Chile, Estudiantes, o Botafogo vai pegar o Flamengo num clássico, vai ter outro jogo contra uma equipe que tá parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, que eu não lembro, enfim, mas vai ser uma sequência muito, muito difícil. Nesse meio tempo de Libertadores Brasileiro, couro comendo, vai ter esse jogo com o Capital. O Botafogo olhar para esse jogo e falar, cara, vai os reservas para garantir o resultado do jogo, que foi 4-0, é ótimo, né? É maravilhoso. Enquanto vai todo mundo se desgastar, vai ter que colocar time titular. Flamengo só ganhou com gol de vantagem. Fluminense só ganhou com gol de vantagem. Vasco empatou, né? Palmeiras está jogando com o Ceará, né? O Inter ganhou no sufoco. O Grêmio perdeu. O Atlético Mineiro empatou. Então, o único time dos grandes que teve um placar elástico, assim, nesses jogos de ida aí da terceira fase foi o Botafogo. Tá? Então isso é muito importante para o aspecto físico dos jogadores. Vamos aguardar para ver a situação do Barbosa, rapaziada. Pelo que eu vi ali, cara, do mau jeito no tornozelo dele, eu acho difícil que o Barbosa... Eu acho que ele não joga contra o Bahia e também acho difícil que ele jogue contra o Carabobo. Já o Savarino, eu acho que ele não joga contra o Bahia e contra o Carabobo ele já vai estar bem para jogar, tá? É o feeling que eu tenho, né? O sentimento. E vamos ver, né? O Botafogo, ele seria muito importante, cara, quebrar, digamos assim, essa escrita aí. O Botafogo já não ganha do Bahia há um tempinho, né? Eu acho que desde 2022, né? E 23, na verdade, né? Foi a última vitória do Botafogo sobre o Bahia, foi 23. Enfim. E vai ter esse jogo contra o Carabobo, em que a vitória é inegociável. Valeu? Um abraço. E à noite eu tenho novidade pra vocês, rapaziada. Lembrando, vai ter o tour da taça em General Severiano do Super Mundial, no sábado de manhã. Mas hoje à noite também tem uma novidade por aí. Tamo junto, rapaziada. E lembrando, antes de ir embora, votem em mim no Prêmio Invest. Tô concorrendo a influenciador de esporte do ano. Vou colocar aqui embaixo para vocês votarem em mim. Fui!